Olá! Começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação, aqui na Multirio, ao vivo. Você que acompanha a gente pelo Facebook sabe que tem aquele momento ali do esquenta, mas agora está valendo aqui na Multirio e pelo Facebook. E o assunto de hoje é super importante e não pode mais ficar fora da discussão dentro do universo escolar. A gente vai falar sobre depressão infantil e juvenil e o quanto a escola pode ajudar no combate a esse transtorno e como ela pode lidar com isso. Por isso, participe. Você que acompanha a gente pelo Facebook já sabe, ao longo das postagens a gente vai compartilhar com vocês mais conteúdos sobre esse assunto e a gente espera também a sua participação. Você que é professor, você que é mãe, que tem filho em idade escolar, participe, mande suas perguntas, tire suas dúvidas, a gente quer te ouvir, é super importante. E se você está acompanhando pela televisão, você já sabe, a gente tem um número do WhatsApp, mande para cá as suas questões. Hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho de dados para a gente poder apresentar os entrevistados, mas eu quero que você preste atenção nisso aqui. Olha, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas no mundo têm depressão. No Brasil, são quase 12 milhões de pessoas com a doença e essa doença atinge principalmente as mulheres. Mas quando a gente olha para a questão da depressão e volta esse olhar para o universo infantil, isso assusta também. Pelo seguinte, segundo estudos publicados pela Associação Americana de Transtornos de Ansiedade e Depressão, 3% da população infantil e 8% dos adolescentes americanos estão deprimidos. Geralmente no Brasil a gente tem alguns números, mas eles são parecidos, são muito parecidos com os números americanos. Então, 3% da população infantil e 8% dos adolescentes americanos têm depressão. As meninas estão mais propensas a desenvolver o transtorno, que se manifestam muitas vezes em tristeza ou em situações de mutilação, autoflagelação, como o autocorte, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, e muitas vezes chega a levar ao suicídio. A gente teve alguns episódios agora, alguns meses atrás, de suicídio envolvendo estudantes, e aí isso acendeu intensamente o sinal de alerta nas escolas. Como que a gente olha para essa questão? Para falar sobre isso, aqui no estúdio, a gente trouxe a Mônica Carvalho Pinto, que é psicanalista e coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial Infantil da Prefeitura, o CAPES, aqui na Maré, no Rio de Janeiro, e o psicólogo do Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares, o NIAP, Alexandre Costa. Sejam muito bem-vindos ao Hashtag Educa, esse assunto é importante. Mônica trabalha no atendimento às crianças pela Prefeitura do Rio, pela Secretaria Municipal de Saúde, então é o atendimento em larga escala para a população, né, o atendimento público, e Alexandre está dentro da escola, numa equipe multidisciplinar, envolvendo vários profissionais dentro da escola para atender, dentro desse contexto, crianças, muitas vezes familiares e a rede escolar mesmo, os professores, né? Para a gente, então, começar a conversa, já que você está entendendo de onde a gente vai falar, quais são as causas mais comuns, e aí para vocês dois, de depressão infantil? Eu posso começar? Pode. Então, eu trabalho num CAPS, né, como você falou, a gente tem recebido crianças cada vez menores. O CAPS é um centro de atenção psicossocial, né, é um centro da saúde mental público e que atende as patologias mais graves da infância, né, e a gente tem começado a atender cada vez mais cedo crianças. A gente atende de 0 a 18 anos, mas a gente tem começado a atender crianças com 2, 3 anos, o que antes não era tão comum. A questão da depressão na infância causa um certo impacto, porque a gente acha que a infância
é a melhor fase da vida, é onde está todo mundo super bem, não tem responsabilidade, o adulto... É só alegria, brincadeira, só alegria, né? brincadeira. Claro que existe isso, né? Mas a criança, a gente nasce, né? Eu até cheguei a colocar isso para você, a gente nasce biologicamente, mas a gente demora praticamente 1 ano para nascer psiquicamente. E esse ano é fundamental para o desenvolvimento infantil, né? Ou seja, isso para quem tem bebê, né, de um aninho aí, esse momento é um momento de atenção, né? Exatamente, é quando você forma suas bases, né? Quando você cria todas as suas defesas, enfim, para poder suportar as fases da vida, né? O aprendizado, a comunicação social com os outros na escola, porque a vida realmente ela impõe alguns pequenos traumas, né? Como dizia o Winnicott, que são importantes até para a gente poder, a partir das dificuldades, a gente ir criando, né? E esse psicanalista inglês, o Winnicott, sempre falava que o importante era a mãe ser razoavelmente boa, suficientemente boa, que nas falhas da mãe a criança vai crescendo, né? Que, na verdade, a mãe serve como um filtro. E isso vai preparar a criança para a chegada na escola, para a vida em si. E, então, eu acho que essa base, ela é importante. Mas o que pode estar causando a depressão na criança? Será que elas estão mais expostas a algumas situações de riscos? Que análise a gente pode fazer, Alexandre, das causas da depressão nessa fase? Vamos lá. Então, essa mediação da família e depois da escola e também, ao mesmo tempo, família e escola, são super importantes como um lugar que vai dar à criança ou adolescente uma proteção contra os estímulos que ela vai passar a conhecer, tanto aqueles que vêm dela mesma, quanto aqueles estímulos que vêm do mundo, dos coleguinhas, nos adolescentes, as redes de amizades, nos adolescentes o próprio corpo que começa a se desproporcionalizar, cresce de maneira desproporcional, a relação com o sexo, a relação com os ideais, as figuras de autoridade, essas figuras que antes eram figuras mais ou menos perfeitas, os pais e tal, que depois eles vão ficando mais imperfeitos, assim como o próprio adolescente. Então, nós estamos falando de uma época de transição, por exemplo, da criança para o adolescente, e a escola participando intensamente disso, né? Então, a depressão, ela diz respeito a uma impossibilidade ou uma situação onde a lida com essa imperfeição, com essa provocação à perfeição, ela provoca grande sofrimento. E, às vezes, no caso, ela provoca uma paralisia, às vezes. Então, a depressão é diferente do sofrimento comum, rotineiro. O sofrimento, ele diz respeito às perdas, aquelas perdas que nós temos no decorrer da vida da gente. A criança, por exemplo, quando ela começa a perceber que a mãe é suficientemente boa, mas em algum momento essa mãe vai falhar também. Essa mãe vai falhar, o pai vai falhar, os irmãos vão falhar. Quando ela começa a se encontrar com essas falhas, ela vai ter que começar a se despedir um pouco desse ideal de completude, de suficiência. De conforto, digamos assim, da zona de conforto, Isso. onde a criança está, onde ela está protegida. Isso. Né? Aí ela vai ter que, para que ela possa fazer isso, para que ela possa se despedir, é preciso que ela traga um pouco desse universo que ela experimentou até então para dentro dela. Ela traz esse universo, ela investe esse universo detalhadamente e ela toma uma certa autonomia nessa separação desse mundo. Esse mundo ideal que vai ser retirado dela, ela pega esse mundo, transforma esse mundo, introjetando esse mundo, colocando esse mundo dentro de si, a partir de detalhes, de forma que ela possa ter uma autonomia nessa separação. Ela não é deixada, ela pode deixar ir. Então, a gente pode entender como, por exemplo, a depressão ser um sentimento de que ela está impossibilitada de exercer a autonomia dela e ela está sendo deixada de lado por algum contexto qualquer. Só para quem está acompanhando e que não é da área da psicanálise, da psicologia, só para a gente entender isso. No caso da depressão,
na depressão que inspira cuidados, na depressão que faz com que o sofrimento seja tão intenso e não possa ser referido a uma perda concreta, por exemplo, perder um amigo, perder alguém da família, o cachorrinho, é alguma coisa que acontece independente, ou mesmo que ligado ao acontecimento, ele é desproporcional, ele paralisa o sujeito. Então, a depressão, nesse caso, implica na impossibilidade. E aí, esses sintomas que você falou do Cutzing... Era isso que eu ia perguntar, quais são os principais sintomas? Isso, quer dizer, a tristeza intensa, insônia, ou então... distúrbio alimentar, distúrbio do sono, apatia, falta de energia. Irritabilidade, pode? Irritabilidade. Agitação também, a gente vê muito na criança. A agitação, em vez daquela criança mais quieta, mais triste, a gente vê crianças que agitam muito, criam muito barulho também, né? Quer dizer, é uma depressão um pouco atípica nesse sentido, porque ela cria barulho. E quando você vê, ela está sofrendo, né? E o sofrimento, ele vai levar também um certo medo, um pânico, né? E, normalmente, as crianças, elas costumam a usar a raiva, né? A agressividade como uma defesa do medo. Então, fica um pouco confuso alguns sintomas, até porque a criança é um ser em desenvolvimento. Então, é muito difícil a gente rotular, a gente falar da patologia para a criança, fechar um diagnóstico, né? A criança e adolescente também. Esse quadro, ele fica muito mesclado. Mas o que é muito importante, né, tanto para as escolas como para a gente, é poder ouvir a família, poder ver o contexto onde essa criança está inserida. Porque o rótulo depressão, o diagnóstico, isso é uma coisa. A questão é você entender a história. Às vezes você vê a criança que está com uma dificuldade, o professor detecta isso, ele numa escuta rápida, às vezes, com a criança, ele vai abrindo um lugar, um espaço protegido para a criança, que ela possa se colocar, que ela possa falar dos sentimentos e que ela possa adquirir algum sentido para o que ela está sentindo. Foi bom você falar sobre isso, porque tem uma pergunta aqui do professor Vander Pinto, que ele fala o seguinte: a dificuldade que ele mais encontra é que ele se sente impotente e sem base para conversar e abordar esses assuntos com os alunos. Como proceder? Eu acho que eu acho que importante, às vezes, é você apenas ouvir, né? Nem sempre a gente vai ter grandes sacações para falar para a criança ou discursar para a criança algumas coisas, né? É ouvir, acolher esse sofrimento e pensar junto. Só isso já, assim, ajuda muito a criança. A criança precisa da presença do adulto, ela precisa ser vista nas suas necessidades, né? Desejo a gente pode frustrar, agora as necessidades precisam ser atendidas. Então, vamos né? fazer a diferença para quem é pai, mãe, está assistindo de casa, diferença de uma maneira objetiva. Desejo e necessidade. Necessidades são fome, sede, a atenção à saúde, né? As coisas básicas que a criança precisa. Agora, eu quero aquele joguinho ali. Bom, isso você vai ter quando for possível. Então, a mãe tem que ter muita sutileza, né? E acompanhar isso para poder saber o que ela tem que atender e o que ela pode frustrar. Agora, existem fatores de risco? A gente tem fator de risco? O fator de risco seria você não poder considerar a necessidade e o desejo, a necessidade de poder acompanhar essa criança num discurso que ela possa suportar, numa presença que ela possa suportar. A presença do adulto é aquele que acolhe, mas ele acolhe numa sintonia com a linguagem da criança. Isso para a escola é extremamente importante. O professor faz uma pergunta, ele te pergunta como eu posso me aproximar das crianças. A escola se aproxima das crianças na medida em que ela considera a linguagem dessas crianças. Não? É preciso que ela considere que as crianças nem sempre, crianças e adolescentes, nem sempre aderem a um projeto educacional colocado, que é melhor, que é pensado com o melhor para as crianças. Para que elas possam fazer essa aderência, é necessário que elas abram mão de alguma coisa muito própria delas. Isso que elas abrem mão, que é delas, dessas crianças e adolescentes, acaba retornando nesse universo escolar.
investe esse universo escolar, toma esse universo escolar e toma os professores, toma a escola. Isso que sobra nessa aderência a um projeto educacional é uma coisa que é encontrado nas crianças e adolescentes como ódio, como agressividade, como uma recusa, como uma ruptura a esse projeto. É isso que desarruma um pouco o projeto, esse projeto educacional. Eu acho que a escuta da escola, dos professores a esses alunos, se dá considerando justamente aquilo que vem na contramão, aquilo que escapa a uma expectativa da escola para com esses alunos. Eu penso que a escuta adequada, uma escuta que possa ser adequada a essas crianças e adolescentes, é aquela que considera, para além de um projeto, para além do que nós podemos ter como expectativa pedagógica para essas crianças, mas aquilo que escapa a isso, aquilo que pode ser acessado, por exemplo, considerando uma sintonia do professor. Por exemplo, algumas escolas, eu estava conversando com a Mônica, foi necessário nós pensarmos nos recursos que a escola tinha para lidar com determinadas situações que envolviam um grande sofrimento psíquico, poderia se caracterizar como uma depressão, onde na depressão há um ataque do sujeito a si mesmo. Por isso a gente tem os cortes, né? Não, os cortes são um ataque a si mesmo, mas os cortes são uma tentativa de inscrever no próprio corpo esse sofrimento que não consegue ser dito para mais ninguém, nem para si mesmo. O corte, o suicídio também é um ato extremo, mas que muitas vezes diz respeito à tentativa de tentar dar conta de alguma coisa que é muito insuportável. E o corte é um mecanismo de colocar, escrever, fazer linguagem, uma escrita daquilo que não pode ser dito. Fazer visível, né, o que é interno, né? Dar visibilidade. O que está no limite. A pele, ela funciona como separando o que é interno e o que é externo. Como né? se fosse uma Exato, fronteira quando mesmo. você corta, você está trazendo o que está interno, o que você não sabe falar, o que você não sabe como mostrar para apresentar. Né? Todos eles falam de um alívio quando cortam. Né? Eu não posso me imaginar me cortando, né? Mas todos falam de um alívio. A Roseli Pereira está perguntando aqui, o que o professor pode fazer quando está percebendo uma ideação suicida na criança? Né? Ou, por exemplo, que observa a questão do corte. Né? Sinalizar, chamar os pais, estar junto com as crianças. Esse aluno, ele está no limite? Esse aluno, ele realmente... Ele pode ir adiante? Pode, eu não arrisco. Né? Olha, a gente mas costuma só não pra arriscar. Ideação suicida é uma referência, né, de uma criança ou adolescente. Ela se coloca, por exemplo, como alguém que vai morrer. Ela se pensa morrendo. Ela se fantasia morrendo, recorrentemente. Isso é conjugado a um determinado modo dela se organizar na escola, se recolhe. Então é visível, a gente consegue visualizar. E o professor, na sala de aula, consegue ver. O aluno A gente percebe que há uma recusa, ela se recolhe, ela se retira. Porque para que ela possa... A depressão... Ela diz respeito a alguma coisa que acontece internamente que nos obriga a trabalhar o tempo todo. Daí insônios ou dormir demais. É um gasto de energia muito grande. Então, nos sobra muito pouco para nos ligarmos nas outras coisas. É assim no luto, na tristeza comum, e na depressão isso é muito mais grave. Você está muito mais voltado para dentro. Para si e num trabalho intenso. Por isso que nós ficamos sem dormir, ou dormimos demais, não comemos. Nossa vida fica empobrecida e nós nos autoempobrecemos. Nós precisamos que o outro nos veja dessa maneira. Na depressão, eu ataco a mim mesmo e eu preciso que o outro também realize, corresponda a esse ataque que eu faço a mim. A complicação é essa, quer dizer, na depressão é difícil conseguir uma aliança com o sujeito, com criança e adolescente, no sentido dele querer melhorar. É preciso chegar a um acordo com essa criança, validar um tipo de contato, porque o criança adolescente na depressão trabalha contra ela mesma. Daí o recurso à família, esse entorno que vai poder... Que eu acho que é importante. A gente está falando de depressão, a gente não pode esquecer que as crianças que apresentam isso, o adulto que apresenta isso, ele tem uma falha básica, né? Nesse desenvolvimento. Eu tenho uma supervisora que eu gosto muito do termo que ela usa, que é o bolo mal cozido. Alguma coisa aconteceu nesse desenvolvimento em que não foi suficiente.
E então ela fica predisposta a ter dificuldades relacionais, né? Quando você fala fatores de risco, abandono, perdas, né? São coisas que traumatiza e a criança não tem condições de suportar aquilo. É demais, então não dá conta e acaba adoecendo. Mas que estão articulados a essa falha básica que você está falando. Quer dizer, isso que a Mônica está falando, esses traumas, essas situações traumáticas que poderiam predispor a um sofrimento, nesse sujeito que tem essa dimensão narcísica, essa falha narcísica fragilizada, tem um outro potencial. Entendi. Agora eu fico me perguntando, por exemplo, eu não sei se tem algum responsável, né, algum pai, uma mãe, um avô, enfim, uma avó nessa situação, assistindo a gente, pode estar pensando, poxa, mas eu cubro de carinho, eu dou atenção, eu estou em casa e a minha criança está com depressão. Aonde foi que eu errei? Aonde é que eu estou errando? Né? E aí? É preciso que, nesse caso, que os avós e pais possam não se culpabilizar. Esse movimento independe do carinho que lhes ofereceram. O Mônica bem marcou, tem uma falha básica, tem uma disponibilidade a esse tipo psíquica, a esse tipo de afeto, esse tipo que é a depressão, e independe desse tipo do que os pais e avós, que a família possa fazer para mudar esse quadro. Ela pode acolher, ela pode buscar uma ajuda, ela pode buscar criar estratégias junto a profissionais ou junto à escola, de forma a que um trabalho possa ser empreendido, não? Mas ela deve se distanciar um pouco dessa culpa por relação que está acontecendo com seu filho. Vai ajudar mais se ela puder fazer isso. E já que a gente está falando em mães, olha só, tem a pergunta da Simone Almeida Blonde, que ela fala o seguinte: como eu, como mãe representante, posso indicar um aluno ao professor ou à diretora? Tem muitos casos na minha unidade escolar e, como mãe de um autista, estou tentando ajudar esses alunos, mas gostaria de saber como a escola pode fazer nesse caso. A coordenador pedagógico, não sei se talvez, mas assim, como que a escola pode dar esse suporte? Olha, por isso que eu acho importante a rede, né? A gente tem feito, né, tem procurado participar de algumas reuniões junto à Uniap, junto à escola. Quando a gente atende as crianças, a gente vai caso a caso, indo às escolas, tentar entender o que está acontecendo. Mas a gente está tentando fazer até um curso, alguma coisa que a gente possa fazer parceria para poder orientar esses coordenadores. Porque o ideal é que eles abram um espaço na escola em que eles possam conversar com esses adolescentes, né, com essas crianças. Porque a casa é o primeiro mundo que a gente conhece, né? A família, aquele meio que a gente conhece. A gente começa aprendendo ali. A gente vai para a escola, é um outro espaço de socialização. E a criança precisa se apropriar desse espaço, ela precisa se sentir integrada nesse espaço, como eu já falei, uma área que seja um espaço protegido, né? Em que ela possa se utilizar disso e que os adultos possam ajudar elas a dar sentido ao que, por enquanto, está sem sentido e vem aparecendo no corpo, né? Você, quando não consegue digerir alguma coisa que é traumática, ele vai ficar de forma de energia, ele pode aparecer como doença, enfim. Ele precisa de alguma coisa que codifique isso, para que possa ser verbalizado. Olha, eu acho que ajudaria, assim como uma dica para essa mãe, junto aos coordenadores pedagógicos e tal, a consideração de que a escola, para além do projeto que tem para os seus alunos, é preciso que ela se deixe atravessar por esses alunos, que ela possa suportar que esses alunos utilizem a escola de um modo muito próprio. É preciso que essa escola proteja, mas ao mesmo tempo que ela se deixe falhar também, tal como que ela se deixe fraturar também, independente de serem alunos que possam estar em momentos de uma depressão, um sofrimento muito grave, como a depressão, estarem entristecidos. Mas seria assim, preventivo, seria uma medida preventiva se a escola pudesse considerar a possibilidade dela, junto aos alunos, criar possibilidade junto aos alunos, ela poder não ser tão absoluta.
ela não ter tantas respostas prontas, ela poder também fracassar junto aos alunos. Isso faria muito bem aos alunos, aos professores e à própria escola. Eu acho que aí, nesse caso, quando você falou do protagonismo, Flávio, eu acho que esse protagonismo seria experimentado de uma forma muito mais intensa e mais forte. O protagonismo, essa autonomia dos alunos, ela vai advir junto com essa autonomia dos professores, dos coordenadores e da própria escola. E ela se dá através do momento em que essa escola, essa comunidade escolar possa admitir para si que ela pode falhar, que em algum momento ela tropeça e que esse tropeço ensina alguma coisa. Esse tropeço não é para ser reparado imediatamente, como se nós tivéssemos saído do rumo e nós tivéssemos que retomar o rumo. Esse tropeço, essa saída do rumo, indica também outras possibilidades de construção a partir dali. Isso enriquece o discurso, isso chega mais, permite que nós possamos chegar mais próximo daquilo que nós realmente podemos e não fiquemos muito distantes de determinados ideais, sempre tentando chegar a esses ideais, reparando e aí às vezes adoecendo e até deprimindo. Até porque a escola não vai dar conta sozinho, né? A saúde não dá conta sozinha, a família não dá conta sozinha. O que a gente precisa fazer é uma rede, né? Uma troca. A gente tem aqui um comentário da Juscelia Santos e a gente já está indo já para os momentos finais do programa, passa muito rápido. Ela diz assim, eu particularmente fui uma aluna perfeitinha para qualquer professor, muito quieta, todas as atividades em salas executadas com prontidão, muda, tipo entrar em sala calada e sair muda. Simplesmente eu já era depressiva. Depois de adulta, iniciei o tratamento e continuo até o presente momento. Nunca um professor detectou algo errado em mim. Eu acho que ela traz uma fala aqui, não sei se eu estou falando demais, né? É o meu lugar esse, né? Mas eu acho que a gente hoje vive um momento, e talvez isso seja o motivo do aumento das estatísticas, a gente vive um momento social onde a gente é muito cobrado para ser excelente. Excelente no Instagram, com corpaço e tal, sem celulite nem nada, excelente profissionalmente, excelente economicamente. Eu acho que a gente vive um momento de cobrança. E não existe espaço para falha. É isso que a gente está vendo? Cobrança para resultado no Enem. Pode ser isso? É isso. Esses ideais colocados desse modo, eles são ideais maciços e impedem com que eu possa falhar, com que eu possa me distanciar desses ideais, negá-los um pouco, deixar sair um pouco deles e me encontrar com aquilo que é muito próprio, que ainda está sendo construído. O que a Mônica fala dessa proteção, que eu acho muito bacana, diz respeito a quem se coloca nesse lugar de ideal, que ele também possa escutar o que escapa a essa idealização, a esse padrão. Essa proteção diz respeito à escuta para aquilo que escapa a esses modelos, a essas crianças, adolescentes, a todos nós. Eu acho que talvez por aí seja uma boa via. Você quer complementar? Eu acho que a gente, quando tem filho, a gente tem um ideal de filho, né? Eu acho que, primeiramente, a mãe tem que fazer um luto desse ideal de filho para poder até enxergar o filho que tem. Alexandre gostou. E eu acho que a Alexandre está falando um pouco isso da escola. A escola vai ter que tirar um pouco desse ideal para entender quais são as reais necessidades, que aluno é aquele. E a partir do momento que a criança, ela sai desse lugar de que ela tem que ser fantástica e maravilhosa, né? Que muitas acabam fazendo justo o oposto para poder garantir uma existência, ela vai poder ter uma abertura, ela vai poder ter uma escuta, ela vai poder se apresentar com as suas falhas, né? E poder crescer a partir delas, com a escuta dos professores, com a ajuda, né, dos familiares, para poder ter uma saída, encontrar uma saída, né? Realmente as cobranças são muito altas, né, atualmente. E que essas falhas que essa criança possa poder encontrar e poder admitir e poder ser validada também por aqueles que cuidam dela, que elas possam ser encontradas longe de um diagnóstico deprimido. Que muitas vezes um modo de eu poder experimentar as minhas falhas é incluí-las no diagnóstico. Eu me queixo e dou queixa para a escola, para a instituição, para os meus pais, acerca daquilo que está se passando comigo a partir do meu adoecimento. Você diz assim, olha, se vocês me tratam desse modo tão regulado, eu me coloco dentro desse modo para estar dizendo a vocês o quanto é duro. E aí eu vou também, através desse rótulo, perturbar os meus pais e a escola. Queridos, a gente já está com horário. Olha só, vai estourar agora a qualquer momento.
Você encontra mais informações sobre o NIAP e sobre o CAPS, onde a Mônica e o Alexandre trabalham, aí nas nossas postagens do Facebook. Eu acho que o recado agora é claro, né? A gente precisa olhar para essas cobranças, olhar para o lugar da escola. A escola tem que ser acolhedora, tem que ter um olhar talvez mais humano, uma abordagem mais colaborativa, com protagonismo, para a gente conseguir lidar com isso. E se ficou com gostinho de quero mais, vamos pensar aí num programa mais à frente, a gente traz eles de novo e continua essa discussão. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Hashtag Educa. E a gente se vê, viu? Até o próximo programa. Tchau!